Pessoal, vim trazer mais uma aulinha para vocês. Eu vou trabalhar com a agulha número 2, a linha Clea Mil Bordeaux, na cor Bordeaux. Essa é a 37,94. Eu vou trabalhar com 2 fios, tá? E vou trabalhar também com essa linha África. Ela é a 92,33. Também será trabalhada com 2 fios. São escolhas da minha cliente, tá? Mas então você usa aí as cores que você quiser. Se quiser fazer de uma cor só, aí vai do seu gosto, tá? Agora, no início, iremos fazer correntinhas para o tamanho da nossa gola, que dê para passar na cabeça e que seja um número de correntinhas ímpares. Vamos trabalhar carreiras de quadradinhos até chegar nas axilas. No decorrer do trabalho, eu vou fazendo aumentos, para a gente ter uma pala redonda aqui, para depois continuarmos o trabalho, tá? Então, é por medida, você vai ver o tamanho que você quer a sua gola, né? Desde que passe na sua cabeça, ok? Então, vamos lá. Minha linha escolhida para o corpo da blusa vai ser essa aqui, ó, a cor Bordeaux, tá? Vou fazer aqui 150 correntinhas para iniciar a minha gola. A cliente não quer que seja uma gola muito fechada, mas se você quiser mais fechada, né, que dê para passar na sua cabeça, claro, você pode fazer, ok? Vou fazer aqui as minhas 150 e já retorno. Feito aqui as minhas 150 correntinhas, eu vou aqui na primeira correntinha de início. É muito importante que você vire a sua corrente do lado certinho, tá? Vou aqui na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou subir aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou laçar a agulha, vou pular uma correntinha da base e vou na próxima e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, vou na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, vou na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, vou na próxima, um ponto alto. E nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, sempre pulando uma correntinha da base, até chegar aqui no início. Cheguei aqui ao fim da minhas carreiras de quadradinho, a minha carreira de quadradinho. Vou fechar aqui na terceira correntinha, ó, contando de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos, uma correntinha, e nesse quinto ponto alto eu vou fazer o aumento. Então, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base. Ficando assim, olha, um ponto V, tá? Vou fazer novamente uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, segundo ponto alto, uma correntinha, o terceiro ponto alto, uma correntinha, o quarto ponto alto, uma correntinha, e aqui no quinto eu vou fazer novamente aquele aumento, tá? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto sobre o mesmo ponto, ficando assim, tá? Nós vamos fazer isso até chegar aqui no início, trabalhando com os aumentos. Essa carreira toda tem aumentos, tá?
Então, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um aumento. Aqui eu fiz 150 correntinhas no início, por isso eu estou fazendo o aumento na 5ª correntinha. Se você fez 170, você vai fazer o aumento na 7ª correntinha, tá bom? Se você fez 30, você vai fazer o aumento na 3ª correntinha. E assim por diante. Claro que 30 não passa na cabeça, né, gente? Olha. Então, eu vou trabalhar assim. Quando eu tiver aqui no início, eu retorno. Então, cheguei aqui ao final. E aqui no final, deu o meu último aumento, olha. Deu 4 pontos altos, um aumento. Aqui pro início eu também tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos, tá? Aqui eu faço uma correntinha e vou na 3ª correntinha de início, faço um ponto baixo, baixíssimo. Subo aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Laço a agulha, vou no próximo ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E essa carreira não tem aumento, é ponto alto sobre ponto alto, tá? Uma correntinha, vou aqui em cima daquele aumento, no primeiro ponto eu faço um ponto alto, uma correntinha, no segundo ponto eu faço um ponto alto e vou seguir dessa forma até chegar lá no final, ó. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Nós vamos trabalhar assim, tá? Mesmo em cima dos aumentos, nós temos aqui, ó, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. E eu vou trabalhar dessa forma. Quando eu estiver no início, eu retorno aqui. Então, cheguei aqui ao final da minha 3ª carreira. Fiz um ponto alto, uma correntinha. Vou na 3ª correntinha aqui, contando de baixo para cima. E fecho com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E faço um ponto alto no ponto alto seguinte. E vou fazer um ponto alto e uma correntinha aqui por 5, por 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, uma correntinha, e aqui no 6º eu vou fazer o meu aumento. Então, nessa 4ª carreira, os aumentos vai ser dessa forma, olha. Aqui eu tenho o ponto alto em cima do primeiro ponto alto V e um ponto alto aqui no segundo ponto alto do ponto V, que foi o aumento da parte da 2ª carreira. E aí eu fiz o aumento aqui no segundo ponto alto, olha. Vou fazer novamente 5 pontos altos separados por uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5. E no 6º ponto alto, eu vou fazer o meu aumento. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto de base, ó. Novamente, uma correntinha e mais 5 pontos altos separados por uma corrente, ó. Um ponto alto primeiro, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto,
e o quinto, todos separados por uma corrente. Uma correntinha, e aqui no sexto eu faço meu aumento. E eu vou fazer essa quarta carreira seguindo essa ordem até chegar aqui novamente ao início. E aí a quinta carreira não tem aumento, a sexta carreira tem aumento, a sétima não tem, e assim por diante. Uma carreira com aumento, uma sem aumento, uma com aumento, uma sem aumento, até chegar naquela medida que eu mostrei para vocês, que é na próxima axila, tá? Aqui assim, ó. Uma carreira com aumento e outra sem aumento, não importa se você terminou a sua última com aumento, não importa. Você vai trabalhar dessa forma, uma com aumento, outra sem aumento, até o tamanho que você precise e que fique assim, ó, próximo à abertura da axila. Eu vou fazer os meus aqui e quando eu tiver nesse tamanho, eu mostro para vocês. Sempre seguindo esse jeito aqui, ó. No segundo ponto alto do aumento é que você vai fazer na outra carreira o aumento. Aqui eu fiz uma carreira sem aumento, uma com aumento. Uma sem aumento, uma com aumento, tá? Não é difícil, gente. Aqui a minha pala e ela ficou assim, olha. Redondinha, ó. Né? E ficou aqui com 15 carreiras, tá? Eu fiz uma carreira normal de pontos altos e uma correntinha, uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento até chegar no tamanho que eu preciso. Então, o aumento ficou no segundo ponto de cima do ponto V, olha. Aqui eu tenho o ponto V na segunda carreira, aqui eu tenho uma carreira sem aumento, e aqui eu tenho a carreira com aumento, e o aumento ficou aqui no segundo ponto, né? Olha. Você vai fazendo assim, que dá certo, fica redondinho. Ah, mas o meu tá fechado. Então, você tem que ir fazendo e ajeitando os pontos assim, olha. Pra aí ficar abertinho dessa forma aqui. Eu fiz 15 carreiras e deu 180 pontos altos aqui em volta, olha. 180. E aqui eu já dividi. Como deu 180, eu peguei 40 para as mangas, tá? Essa parte menor são as mangas. E a parte maior eu deixei com 50, que é a parte do corpo. 50 para aqui, 50 aqui, ó. E 40 para as mangas. Eu vou dobrar assim para você ver, ó. Então, aqui ficou assim, ó. 40, 40 e 50. Você vai contar todos os seus pontos, né? E tirar aí uma quantidade para o seu braço, né? E para o corpo. Parece pequeno, mas aqui vai ter correntinhas para o outro lado, tá bom? Então, vou pegar aqui a minha agulha. E aqui onde eu marquei, ó, eu vou fazer as minhas correntinhas que vai passar por baixo do meu braço. Aqui eu já tenho uma correntinha e eu vou fazer aqui 15 correntinhas a contar com essa que já está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou fazer mais 3, que equivale a um ponto alto, tá? Ó, aqui eu tenho 15, 16, 17 e 18. Vou laçar a agulha e vou aqui do outro lado, na manga. Essa parte aqui é a parte da manga. Vou aqui onde tá marcado com o meu marcador, quer dizer, onde tá o meu marcador, né? E vou fazer um ponto alto. Olha, dessa forma.
Então, essa parte aqui ficou para baixo do meu braço. Aqui vai descontar mais 3 correntinhas, que eu vou prender o outro ponto aqui. E vou ficar com 15 lá de baixo. Vou fazer uma correntinha e vou continuar até chegar lá no meu próximo marcador, onde eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Mas eu vou fazer o meu aqui, e quando tiver lá do outro lado, na outra marcação, eu volto aqui com você. Só voltando aqui para falar para você que agora nós não temos mais aumento, tá? Nós trabalhamos ponto sobre ponto e uma correntinha de espaço. Outra coisa aqui sobre essa corrente embaixo do braço. Aqui eu fiz 15, né? Porque eu vou descontar 3 na hora que eu fechar o ponto alto. Você pode fazer aí um tamanho que dê para passar embaixo do seu braço. E isso tudo depende do tamanho que você fez a sua pala, tá bom? Então, vou fazer os meus, continuar aqui e já volto. Então, cheguei aqui no meu marcador, vou fazer uma correntinha, né? Vou tirar o marcador aqui, porque eu não preciso mais dele. E vou fazer um ponto alto. Faço aqui 15 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Vou laçar a agulha e vou lá no outro marcador, olha só. Aqui, ó. Onde tá o outro marcador. E vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto onde ele está. Já vou tirá-lo, né? Que não preciso mais. E faço um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Até chegar lá do outro lado. Então, nessa hora aqui, o que vamos fazer? Olha, temos embaixo do braço os dois ladinhos, ó. Vamos pegar a fita métrica e vamos medir para ver se vai servir no nosso busto, tá? Então, aqui, ó, a minha cliente tem 90 centímetros de busto. E aqui eu estou com 42, ó, medi desse lado. Deixa eu só mostrar para você aqui, ó. Olha. Medi daqui, ó. Tá vendo onde tá o meu dedo? Até chegar aqui do outro lado, ó. Eu estou aqui com 42 centímetros. O total de 84. Como a linha de algodão estica, então teve um bom desconto, né? Então, eu vou seguir, né? Se não deu, você vai aumentar essa correntinha, tá? Se não deu aí no seu busto. Mas aí, como eu fiz aqui, ó, 15 carreiras, claro que o seu pode ter dado mais. Mais assim e mais e maior assim, né? Que a minha cliente, ela é uma pessoa que veste o tamanho G. Mas ela é magra, né? Então, a gente, assim, tem um braço mais gordinho, essa pala pode ser um pouco maior, tá bom? Cheguei aqui ao início. Vou tirar esse marcador. E aqui você lembra que eu fiz 18 correntinhas, né? Ó, fiz meu último ponto alto, faço uma correntinha. E aqui eu vou tirar aquelas 3 correntinhas que eu fiz de início, que equivalem a um ponto alto. Fiz uma correntinha aqui e vou prender na terceira, ó, ficando assim, ó, tá? Então, continuou 15 aqui debaixo do braço.
Vou subir uma correntinha, 3 correntinhas, mais uma correntinha de espaço, vou pular uma correntinha da base e vou no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma da base e vou na próxima um ponto alto. É importante também que essa correntinha debaixo do braço seja um número ímpar, né? Vou fazer isso até chegar lá do outro lado e repetir a mesma coisa, porque é ponto alto sobre ponto alto e uma correntinha de espaço. Ó, pulo uma correntinha, deu uma aqui, faço uma, tem uma correntinha aqui, ela tá escondida, mas ela tá aqui, ó, gente. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Porque aqui ficou bem apertadinho a correntinha, aí não dá pra ver, ó. Uma correntinha, um ponto alto. E agora nós vamos trabalhar até chegar aqui no início e vamos continuar circulando até que dê o tamanho do nosso corpo, né? O tamanho que a gente quer. Se você quer até o umbigo, se você quer menor, você vai fazer dessa forma. Porque é sempre ponto quadrinho, né? Um ponto alto sobre um ponto alto e uma correntinha de espaço. Então, as outras partes eu não vou ensinar, né? Essa parte que vai descendo pro corpo, porque é muito fácil. Basta você fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, subir 4 correntinhas, fazer ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto e trabalhar até o tamanho que você quer, tá bom? E depois eu vou fazer uma manga e depois eu volto para fazermos a outra, né, juntas, fazer até certo ponto. E aí eu vou explicar também para você, se você quiser a gola alta. Esse aqui não vai ter gola alta, mas eu vou ensinar para você como fazer, tá bom? Fiz aqui, olha, o tamanho que eu preciso para minha blusa, ó, tá? Aqui tem uma emendinha, tá, gente? Notem que a cor mudou porque a cliente comprou de outro lote. Aí ficou 2 cores assim, ó, tá vendo? Mas ela disse que não tem importância, então vai ser assim mesmo. Aí, deixa eu falar o tamanho que ficou isso aqui. O corpo, depois do braço aqui, até embaixo, ficou com 37 carreiras, depois da cava do braço. Né? Daqui até aqui ficou com 15 carreiras. Então, o total do pescoço até aqui embaixo ficou com 52 carreiras, tá bom? Agora, nós vamos fazer a manga. A manga, eu já fiz uma aqui, olha. A manga eu já fiz uma, tá? Com babadinho, igual ela pediu. E agora nós vamos fazer a outra. Então, vamos começar a nossa manga, tá? Vou fazer uma laçada aqui na minha linha. E vou iniciar aqui embaixo do braço, ó. Aqui eu tenho livre, porque esse ponto alto já está preso aqui dos lados, ó. Então, livre eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? Eu vou começar nesse ponto alto aqui, olha, que não está livre, ó, nesse, tá? Vou passar a minha laçada aqui no cantinho. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas.
e mais uma de espaço, tá? Vou vir aqui, ó, nesse encontro desse ponto alto com esse, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo, um ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar dando a volta aqui, ó, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, até chegar aqui do outro lado, ó, tá? E aqui nós vamos ter uma pequena mudança, só aqui embaixo do braço. Então, eu vou fazer aqui minhas correntinhas e meus pontos altos até chegar aqui. E quando estiver aqui, eu retorno. Então, eu cheguei aqui, ó, ao último ponto alto que está unido aqui, ó, tá? Vou fazer ele aqui, fiz uma correntinha. Então, faço um ponto alto, uma correntinha, e vou aqui embaixo, no pezinho dele, e faço um ponto alto. Então, agora, nós temos uma mudança aqui embaixo. Não vou fazer pontos altos normais aqui embaixo. Vou fazer meio pontos altos. Então, aqui tem 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 pontos altos, eu vou fazer 7 meio pontos altos, tá? É só no início, serão 5 carreiras aqui embaixo de meio pontos altos, que é para não ficar, quando você dobrar, a peça não ficar assim, olha, não ficar fazendo isso aqui, ó, tá? São só 5 carreiras no meu caso, mas se você preferir, pode fazer até mais. Então, aqui eu faço uma correntinha, lacei a agulha, venho aqui, puxo a laçada e passo de uma vez. Uma correntinha, vou aqui no pé do ponto alto, ó, puxo a laçada, passo de uma vez. Uma correntinha, meio ponto alto. Uma correntinha, vou no próximo, meio ponto alto. Uma correntinha, meio ponto alto, uma correntinha, meio ponto alto, fazendo aqui 7 meio pontos altos, que é o espaço que eu tenho aqui embaixo. Você vai fazer a quantidade que você deixou aí no pro seu tamanho, o tamanho da sua cava, tá? Aqui eu faço uma correntinha e já cheguei aqui, ó, no primeiro ponto alto, que foi as 3 correntinhas que eu iniciei. Vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. E vou seguir fazendo os pontos altos normais. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, até chegar no início dos meios pontos altos, tá? Aí, nós vamos repetir eles de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para você não ter muita dúvida sobre onde iniciou, você pode pegar um marcador e marcar onde iniciou os meios pontos altos, tá bom? Eu já sei onde eu iniciei, não vou marcar aqui não, tá? Aqui foi o último ponto alto e iniciei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou fazer aqui em volta tudo aqui da manga, pontos altos e uma correntinha de espaço até chegar no último ponto alto. Depois é só meio pontos baixos. Serão 5 carreiras aqui embaixo de meio pontos baixos, né? E o restante de pontos altos. Depois nós vamos fazer normal, só ponto alto. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, né? Até completar as 5 aqui e retorno com você. Nunca esquecendo de fechar, que aqui foi o início, fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha.
tá? É muito importante que você deixe aqui, né, com meio pontos altos. Eu, particularmente, acho que faz muita diferença isso aqui, tá? Então, cheguei aqui ao meu último ponto alto, que é o ponto alto que está ligado ao restante aqui da pala da blusa. E vou dar início aos pontos meio altos. Então, fiz o último ponto alto, faço uma correntinha, venho aqui em cima do meio ponto alto, faço outro meio ponto alto. Uma correntinha, vou em cima do próximo, meio ponto alto, uma correntinha. E vou repetir isso aqui 7 vezes, tá? Que é o espaço que eu deixei. O seu pode ser mais, pode ser menos, depende aí da medida do seu busto. Então, fiz aqui meu último meio ponto alto, né? Aqui eu já tenho 2 carreiras, ainda faltam 3. Faço uma correntinha e fecho aqui na terceira correntinha de início com um ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntinhas, mais uma de espaço, e vou seguir fazendo pontos altos até chegar nesse último aqui. E novamente eu vou repetir os meios pontos altos sobre meio pontos altos, por mais 3 carreiras. E depois das minhas 5 carreiras prontas, eu retorno aqui com você, tá? Então, fiz aqui, olha, minha última carreira de 5 meio pontos altos, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo do braço. Se fosse pontos altos normais, na hora que eu dobrasse assim, aqui ia ficar mais alto, ó. Ia ficar tipo assim, ó, tá vendo? E agora, eu vou fazer só pontos altos por toda a volta, inclusive aqui em cima dos meios pontos altos, tá? Vou fazer carreiras de pontos altos separados por uma correntinha até o meio do meu braço. Como eu já fiz uma manga, eu sei que aqui, para minha medida, né, para a medida da minha cliente, serão 16 carreiras, né, totalizando as 16 com essas 5 carreiras que eu já fiz aqui, ok? Então, quer dizer que eu vou trabalhar mais 11 carreiras para o meu tamanho. E você vai fazer aí carreiras de pontos altos separados por uma correntinha até o meio do seu braço, ok? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras, que no caso aqui ainda faltam 11, e depois eu retorno aqui para darmos continuidade, certinho? Então, feito aqui as minhas 16 carreiras, né, aqui pro meu tamanho, eu tô contando daqui do ombro até o meio do braço, tá? Aqui eu vou fazer uma carreira de diminuição. Então, eu fiz aqui 4 correntinhas, 3 equivalem a um ponto alto e uma corrente de espaço. Fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu vou fazer a minha diminuição. Puxo o ponto alto, fico com 2 laçadas, laço novamente e vou no próximo ponto alto, puxo uma laçada, laço, fico com 3 laçadas na agulha, laço mais uma vez e passo pelas 3. Faço uma correntinha e vou fazer novamente um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma correntinha e novamente eu vou fazer uma diminuição.
Puxo o ponto alto, não fecho, vou no próximo ponto alto, fico com 3 laçadas, laço, passo pelas 3, uma correntinha e vou fazer novamente mais 3 pontos altos separados por uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha e vou fechar esses 2 pontos altos juntos, olha, fazendo aqui a minha diminuição. Então, vou fazer dessa forma até chegar aqui no início. Cheguei aqui ao fim da carreira, né, ou ao início, e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir 4 correntinhas e vou fazer um ponto alto no próximo ponto. E aqui, gente, eu vou fazer 4 carreiras de ponto alto sem nenhuma diminuição. Mas se você quiser diminuir mais, você pode fazer numa carreira de pontos altos, uma carreira com diminuição, até que dê a espessura do seu braço. O lado é a parte mais fina, tá? Eu vou fazer 4 carreiras de ponto alto e depois dessas 4 carreiras, eu vou fazer mais uma de diminuição. Então, eu acho que não vai precisar eu fazer mostrando para vocês, tá? Eu vou fazer 4 carreiras de ponto alto, mais uma de diminuição e mais 9 carreiras de pontos altos, certo? Então, aqui foi a primeira diminuição, fiz 4 carreiras, olha, 1, 2, 3, 4, e vou para a segunda diminuição. Vou fazer aqui 4 correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto, uma correntinha, e agora eu vou fazer a diminuição seguindo o mesmo esquema dessa primeira carreira de diminuição aqui, ó. 3 pontos altos, uma diminuição, que são fechados 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e uma diminuição. Então, eu tenho mais essa carreira aqui de diminuição e depois eu vou fazer 9 carreiras de pontos altos, tá? Depois dessa aqui. Então, as 9 carreiras, nenhuma vai ter mais diminuição. Então, terminei aqui a manga, né? As 9 carreiras que faltavam depois do segundo aumento. E a manga ficou com 44 centímetros a partir do ombro, tá? A partir lá da gola até aqui no final, ficou com 44 centímetros. E ficou com 46 carreiras de ponto alto, ok? E agora nós vamos fazer o babado, tá? E o babado eu vou fazer primeiro o que fica aqui em cima e depois esse último. Aliás, o último eu nem vou fazer, tá? Você vai fazer esse segundo e pelo segundo você vai copiar e fazer o primeiro. Então, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima, ó, da quinta carreira, ou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui em cima, você vai dar início à primeira carreira do babado, tá? Eu falo babado, viu, gente? Eu não sei outro nome, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó,
uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar a agulha e voltar no mesmo ponto onde eu dei início aqui. Aqui eu dobro assim, ó. Ó, tá vendo, ó? Dobrei aqui na quinta carreira, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, dobrei, ó. Tá? Cuidado para não pegar a parte aqui de trás. Dobrou, fez quatro correntes, volta no mesmo ponto e faz mais um ponto alto. Faz uma correntinha, vou no próximo ponto, um ponto alto, lembrando que está dobrado. Uma correntinha, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, vou no próximo ponto, ó, dobradinho. Vou mostrar aberto aqui para você ver como é. Olha, tá vendo? Uma correntinha, vou aqui no próximo ponto, eu tô dobrando porque fica mais fácil, facilita bastante. Um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, dois pontos altos, né? Separados por uma corrente. Ó, um ponto alto e outro ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Ficando assim, olha. Dois pontos altos, um. Dois pontos altos, um. Dois pontos altos, um. E nós vamos fazer isso aqui em toda a volta, tá? Assim, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Então, quando eu chegar aqui ao início, eu retorno aqui com você. Cheguei aqui ao final, ó, fechei na terceira correntinha. Vou subir aqui 4 correntinhas e fazer um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, essa carreira aqui, essa segunda carreira, vai ser uma carreira só de pontos altos separados por uma correntinha. Na próxima carreira, nós teremos novamente o aumento, que vai ser no segundo ponto de cima do ponto V. Olha, aqui nós temos um ponto alto e outra aqui em cima do ponto V. Na terceira carreira, teremos um aumento aqui em cima. Então, vamos trabalhar assim, uma carreira com aumento, uma sem aumento. Uma com aumento, uma sem aumento. Como lá no início, na pala, eu vou fazer 7 carreiras, tá? Mas, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Sendo que eu pulei 5 carreiras aqui, olha. Tá vendo? Eu tô falando mais alto, que agora não tem mais ninguém dormindo aqui, aí eu tô falando mais alto. Então, aqui eu pulei 5 e vou fazer 7. Porque 2 carreiras dessa aqui, lá depois que eu terminar, vai passar em cima, um pouco acima das primeiras 2 carreiras do segundo babado, entendeu? Desse aqui da ponta, tá? Do pulso. Não fica bem no pulso, não, fica bem acima, tá, gente? Então, se você for fazer um exemplo, eu pulei 5, vou fazer 7, para passar 2 por cima aqui. Se você fizer 8 carreiras aqui, você tem que pular 6 carreiras aqui embaixo, entendeu? Deixa eu mostrar na outra manga para você entender melhor, ó.
Os dois babados têm o mesmo tamanho e a mesma quantidade de carreiras, 7 carreiras. Então, eu pulei 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, para passar essas duas carreirinhas que daqui, passar um pouco para cima desse segundo, entendeu? Então, se você for fazer 8 carreiras aqui, você tem que pular 6 aqui, entendeu? Se você for fazer 9 carreiras aqui, você vai pular 7 carreiras aqui para iniciar o babado, que é para sempre passar um pouquinho assim por cima, olha. Tá? Não sei se eu me fiz entender, gente, olha. Nem sei se eu filmei direito, porque faz tanto tempo que eu não gravo, eu já não sou muito boa para fazer essas coisas, né? Mas é porque eu tô fazendo essa blusa para uma cliente, e eu aproveitei, né, para trazer alguma coisinha aqui para vocês. Não é nada excepcional, tem muitas aulas aí no YouTube, às vezes até melhor que a minha, mas cada um ensina de um jeito, né? Então, eu quis trazer aqui e explicar para vocês. 7 carreiras, pulei 5, fiz o babado. Se eu fizer 8 carreiras aqui, eu pulo 6 aqui, ó, para iniciar, entendeu? Então, eu não sou muito boa em explicar não, sabe, gente? Eu sou melhor ir fazendo mesmo. Mas eu espero que vocês tenham entendido e vocês me desculpem aí, tá? Que eu sou um pouco atrapalhada. Qualquer dúvida também, vocês me perguntem que na medida do possível eu vou respondendo sim, tá? E aí, vai ser dessa forma aqui, ó. Uma carreira com aumento, outra sem aumento, uma com aumento, outra sem aumento, até eu completar as 7 carreiras que eu preciso, porque a minha cliente não quer que o babado aqui da manga seja muito grande. Ela quer uma coisa mais discreta, tá? E aí eu vou fazer aqui essa carreira de um ponto alto e vou ensinar a próxima carreira. E o restante vocês já sabem, não é tão difícil, né? Cheguei aqui ao final, olha, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou subir aqui 4 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Aqui é um ponto V. Eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço aqui do ponto de baixo, ó, no ponto anterior, olha. E vou fazer aqui uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu já tô no segundo ponto do ponto V em cima, olha, tá vendo? E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, que é o nosso aumento, no segundo ponto alto do ponto V, tá? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no segundo eu faço o aumento, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço, ficando dessa forma. Olha onde estão os aumentos, ó, aqui, aqui e aqui assim, ó. A cada carreira que você aumentar aqui, você vai aumentar uma aqui. Então, aqui na gola, eu vou explicar como você vai fazer para fechar, né? Então, você vai contar todos os pontos. Vamos dizer que você fez a gola assim, larga, igual a minha aqui, né? Você vai contar todos os pontos e dividir por 2 e marcar, tá? Divide por 2 e marca.
E a parte de trás, você também vai dividir por 2 e marcar o meio. Aqui no caso do meu, deu 75 pontos total. Então, eu peguei 38 aqui pra frente, tá? Que não vai ter abertura para passar a cabeça. Aqui nas costas eu deixei 37. E desses 37 eu dividi eles por 2. Então, deu um número assim, deu 18. Eu dividi 18 para um lado, 18 para o outro. E deixei o ponto que sobrou para deixar a abertura no pescoço, tá bom? Porque ficou número ímpar. Então, deixei, ó, 18 mais 18, 36. Com um aqui no meio, 37. E aí, nós faremos o início aqui nesse ponto que sobrou, tá bom? Então, eu deixo ele aqui, ó, tá? Marcado. E vou aqui nesse espacinho aqui do lado. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, faço 3 correntinhas e uma correntinha de espaço, né? As 3 correntinhas equivalem a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Vou no próximo ponto alto, que tá bem pertinho aqui, e faço mais um ponto alto e não fecho, seguro na agulha. Laço a agulha, vou no próximo ponto alto e fecho, puxo outro ponto alto e fecho junto, ó. Fiquei com 3 laçadas, fechei aqui junto. Entendeu? Faço uma correntinha, vou pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo, um ponto alto. Uma correntinha. E agora eu vou fechar novamente 2 pontos altos juntos, ó. Vou aqui, pego nesse, seguro 2 laçadas. Vou no próximo, puxo, seguro 2 laçadas e fecho junto. Uma correntinha de novo, vou fazer 3 pontos separados por uma correntinha. Ponto sobre ponto. E assim você vai fazendo a diminuição, tá? Vou trabalhar até esse espaço próximo da marcação aqui, ó, tá? E vou voltar até aqui de novo, que é para deixar a abertura da cabeça. Então, faço os 3 pontos separados por uma correntinha, uma diminuição. A próxima carreira, né, vai ser ponto alto sobre ponto alto. E a próxima, diminuição. E você vai fazendo isso até você ver que abraça o seu pescoço, tá? Tô com a mão amarela, gente, que eu tava fazendo açafrão. Cortando cúrcuma pra secar. E amarela muito as mãos. Depois eu vou pôr na minha manequim pra mostrar pra você, tá? E assim você vai fechando. Eu acho que dá pra entender, né? A diminuição, você fecha 2 pontos juntos. Aqui foi o meio, ó, não tem problema agora eu retirar a marcação, né? Porque já cheguei até aqui. Foi só para contar a divisão que eu marquei assim, tá? Agora eu já sei que eu tenho que trabalhar até aqui no meio das costas. Então, vou fazer os meus aqui, ó, 3 pontos altos, aí vou no próximo e já faço a diminuição. Vou fazer, e quando eu chegar próximo aqui, ó, da marcação, eu retorno. Então, eu cheguei aqui na marcação, ó, não coincidiu com o mesmo jeito aqui desse lado, mas não tem problema, tá, gente, ó?
Aqui deu 2 pontos fechados e aqui deu 2 pontos altos separados. Não tem problema, tá? Faço uma correntinha e faço um aqui dentro, ó. Esse ponto aqui, ele tem que ficar mais juntinho, porque é onde você vai pregar o botão, fazer a casa, entendeu? Então, ele pode ficar mais junto aqui, tá? Então, aqui, ó, nós vamos subir 3 correntinhas e virar o trabalho. Virou, não põe outra correntinha de espaço aqui. Você vai laçar e vem aqui no meio, onde eu deixei uma correntinha, e faz um ponto alto. Vem em cima do segundo ponto alto e faz outro ponto alto. E aqui fica 3, ó, tá? E uma correntinha, e agora você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui em cima dos 2 fechados fica só um também, uma correntinha, e vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto separado por uma correntinha. E quando chegar lá do outro lado, você vai fazer com separação aqui, né? Porque aqui você escolheu o lado que vai pôr o botão. E aqui é o lado que vai pôr as casas, tá? Então, aqui vai ter separação de uma correntinha antes de um ponto alto. Então, nessa carreira de volta, que eu estou voltando pelo avesso, é ponto alto sobre ponto alto. Na próxima carreira, nós teremos outra diminuição, tá? Então, se você tiver deixado muita abertura na gola para você ir fechando, você pode fazer diminuição em todas as carreiras, tá? Mas eu não vou fechar muito aqui, então eu vou fazer uma carreira de diminuição e uma de ponto alto sobre ponto alto, até que eu tenha o tamanho que eu preciso aqui pra gola, tá? Ó, já começou a dar uma fechadinha, tá vendo? Com uma carreira só, já fechou bastante, ó, né? Aí eu vou fazer até dar a espessura do pescoço, né? Vai ficar abertinho aqui para passar a cabeça. E na próxima tem diminuição, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. Quando eu tiver terminado essa, na terceira, que é de diminuição, eu volto com você. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira de ponto alto sobre ponto alto, separado por uma corrente. Aqui eu tenho 2 pontos altos fechados juntos, ó. Fiz um ponto alto, uma correntinha. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto na terceira correntinha de início. Aqui nós vamos fazer normal, porque vai ficar casinha para passar os botões, tá? 1, 2, 3, 4. Gente, é uma blusa simples, tá? Não é cheia de muito detalhe, não. Eu trouxe aqui para você porque a cliente pediu assim, bem simples mesmo. Aí eu fiz aqui 3 correntinhas, uma correntinha de espaço, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto pela metade. Fiquei com 2 laçadas na agulha, porque nessa carreira eu tenho diminuição, tá? Olha, fechei 2 pontos altos juntos e vou fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha, um ponto alto sobre um ponto alto, tá? Um para cada 3 aqui da base. Uma correntinha e agora eu vou fazer outra diminuição. Quando se alcança a espessura do pescoço e ainda você quer subir mais, aí você trabalha só carreiras de ponto alto separados por uma correntinha.
sem nenhuma diminuição mais, porque você já tem o tamanho que você quer, tá? Essa blusa é um tamanho 3/4, a manga, né, 3/4, porque a cliente não quer de manga comprida e ela quer uma blusinha simples para o dia a dia mesmo. Mas você pode fazer com a linha melhorzinha que é a Clea 1000, né? E fazer um topzinho da mesma cor por baixo, fica muito bonitinho. E se você quiser trabalhar para um vestido, é só ir aumentando carreiras de aumento, carreiras de ponto alto. Não é difícil, você trabalha até o quadril e vai abrindo mais, né? Ou você pode fazer a blusa e pegar outra receita de saia aí no YouTube e prender junto aqui na blusa. Eu gosto muito de fazer a blusa primeiro e a saia depois e pôr os dois juntos. Não gosto de fazer o vestido direto, não. A não ser que seja um vestido assim, um corpo só, né? Daquele que começa direto mesmo, sabe? Sem divisão nenhuma. Mas se você for fazer com a divisão entre saia e blusa, você pode fazer assim também, tá? Porque tem ponto que não dá pra dividir. Mostra diferença no ponto. Mas esse aqui, ele dá pra dividir, dá pra fazer, pôr a saia com o ponto diferente, né? Se você for pôr com o mesmo ponto, aí você pode descer igual, você pode fazer junto. Então, vou seguindo assim, ó, fazendo diminuição. Uma diminuição, 3 pontos altos. Uma diminuição, 3 pontos altos até ter o tamanho que eu preciso. Na próxima carreira, vai ser uma carreira de pontos altos. Então, eu cheguei aqui ao final da terceira carreira, onde eu fiz diminuição. Aliás, eu até esqueci de pôr uma diminuição aqui, ó. 3 pontos altos, uma diminuição. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, e aqui eu vou repetir aqueles 3 pontos altos que eu deixei na terceira carreira, ó, que foi o lado que eu escolhi para pôr os botões, tá? Precisa que seja mais fechadinho para costurar o botão. Subo 3 correntinhas, viro o trabalho, e essa próxima carreira será só ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer aqui os 3 pontos altos sem nenhuma separação. E vou fazer uma correntinha e seguir aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Deixa eu só pegar a linha aqui, gente. Certo, deixa eu ajeitar aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, que eu tô trabalhando pelo avesso, olha. Olha o tanto que já fechou aqui a minha gola, né? Então, a partir daqui, porque eu já acho que já tá bem fechadinho, eu vou trabalhar só carreiras de pontos altos até que dê o tamanho. Aqui, ó, vai fechar assim, ó, tá? Até que dê o tamanho, não sei se eu faço mais uma carreira aqui. Vou só medir aqui o pescoço e ver se eu vou, da próxima carreira vai ser de diminuição, tá?
porque não pode ficar muito apertado no pescoço, né, gente, ó. Que deu 16,5 de pescoço, né? 16,5 da frente, 16,5 das costas, vai dar 37 centímetros. Então, 37 centímetros tá ótimo. Eu vou trabalhar só a altura agora que eu quero o pescoço. Então, vai ser carreiras de ida e volta, né? De ponto alto sobre ponto alto, repetindo aqui atrás do mesmo jeito e aqui desse lado do mesmo modo, tá? Até a altura que eu quero no meu pescoço. Se você quer de dobrar, você vai fazer bem alto mesmo, para depois dobrar. Mas eu não quero que dobre, quero só que fique bem arrumadinho no pescoço. Eu vou subir mais umas 3 ou 4 carreiras. Ainda não resolvi aqui, mas eu acho que 4 carreiras vai ficar bom, tá? Carreiras de ida e volta. Quando chega aqui, olha, aqui no final eu vou fazer um ponto alto aqui, uma correntinha, um ponto alto na terceira correntinha, vou subir 3 correntinhas, fazer outra correntinha de espaço e mais um ponto alto. Tem hora que a cabeça falha, é a idade, viu, gente? E aí eu vou seguir carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar aqui do outro lado, não esquecer de deixar os 3 pontos altos sem nenhuma separação. Para fazer a nossa golinha. Qualquer coisa vocês me perguntam aí, tá? Que na medida do possível eu respondo. Vou fazer as minhas carreiras aqui, que vai ser 5 com essa que eu já tô fazendo. E depois eu mostro para vocês. Aqui a minha gola, olha, ficou assim a parte de trás, tá? Abertinho. Aqui eu fiz uma correntinha para subir aqui. E aqui no meio, onde eu tenho uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto baixo. Nos espaços de uma corrente, um ponto baixo. E vou trabalhar pontos baixos aqui em volta. Esse aqui é o meu acabamento, tá, gente? Só uma carreirinha de pontos baixos. E vou fazer isso aqui em volta, né? Inclusive, nessa parte aqui eu vou descer, vou subir e arrematar aqui em cima, tá? Vou fazer aqui e já volto para explicar a barra lá embaixo. A barra também é uma coisa bem simples, que você pode tanto usar a linha da mesma cor, como usar a linha que você fez o babadinho, tá? Os 2 babados na manga. Então, eu cheguei aqui do outro lado, onde eu tenho as carreirinhas de 3 pontos, né? Olha, aqui é as casinhas, né? E aqui onde você vai pôr os botões, se você quiser. Se você não quiser, você pode fazer esse lado aqui, igual a esse. E fiz uma correntinha. Eu volto no mesmo espaço e faço mais um ponto baixo, que é pra ficar essa esquininha aqui, que é pra gente descer aqui, tá? Aí eu vou descendo assim, ó, pego no meio das carreiras também, de pontos altos. Aqui no meio do ponto alto eu faço um ponto baixo, entre as 2 carreiras um ponto baixo, no meio do ponto alto um ponto baixo, entre as 2 carreiras um ponto baixo, e vou seguindo até chegar lá embaixo.
É uma blusa bem simples, gente. Tem blusa mais elaborada aqui no YouTube, mas eu não tinha outra coisa para trazer para vocês, porque eu não tô pegando muito encomenda. Mas à medida que eu for pegando, eu trago aqui para você, tá? Pode ser mais complicado, pode ser mais simples, pode ser alguma criação minha. Aí eu trago aqui para você. Cheguei aqui embaixo, ó, o último ponto baixo, eu vou fazer aqui meio ponto alto nesse espaço, ó, e meio ponto alto no outro espaço. E vou subir aqui com pontos baixos novamente, ó. Aqui no meio do ponto alto, um ponto baixo, entre uma carreira e outra, um ponto baixo. Vou subindo. Cheguei aqui em cima, olha, fiz um ponto baixo aqui. Aí aqui, ó, bem no pezinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e vou aqui, ó, nesse ponto baixo aqui e faço um ponto baixíssimo. Só que aí você solta e pega aqui por trás, que é pra a linha ficar atrás, tá? Pra arrematar melhor, né? Vira assim, ó. E aí você corta a linha, corta um pouco maior, né? Eu sempre gosto de passar isso aqui dentro de uma agulha e passar aqui, ó, entre os pontos, tá? Que a gente deixa aqui, ó. Põe numa agulha de costura e passa aqui dentro dos pontos. Se sobrar uma pontinha, você põe uma gotinha de cola T6000, que é próprio para artesanato, e fica bem seguro mesmo. Aí ficou assim, né? Se você quiser também, pode pôr alguma coisa de amarrar aqui, né? Aqui embaixo, eu vou fazer só uma carreira de pontos baixos, mas você pode escolher aí fazer ponto tombadinho, ou fazer 3 pontinhos, tá? Eu vou fazer só uma carreirinha de pontos baixos aqui. Como eu falei antes, é uma blusa simplesinha, tá? Se você for fazer naquela outra cor, que é a cor do babado, aí você pode fazer um biquinho mais maiorzinho, né? A seu gosto, tá, gente? Aqui embaixo é a seu gosto.